Olá, que tal? Bem-vindo ao podcast Guia Cash, o canal do Guia Corporativo. Para alcançar o êxito e ser bem-sucedido em qualquer profissão, você deve se informar, você deve estudar, aprender para crescer, e para isso não há nada melhor do que o podcast Guia Cash. No Guia Cash, te ajudamos de 3 maneiras. Primeiro, selecionando as informações mais relevantes e atuais do mundo da cadeia de suprimentos para ajudá-lo a manter-se atualizado e em constante crescimento. Segundo, te oferecemos grátis um resumo com os pontos mais valiosos explicados a cada episódio. E terceiro, te damos finalmente os passos a seguir para pôr em prática todas essas lições aprendidas e assim poderá encurtar seu caminho ao êxito. Quer seja logística, transporte, armazenagem, distribuição, planejamento, fretes, vamos analisar os melhores tópicos do mercado e vamos te dar tudo bem detalhado e pronto para ser aplicado. Eu sou Rodilson Silva, profissional de supply chain e empreendedor, e vou acompanhá-lo nesse caminho, se me permite. Sem mais, começamos! Olá, que tal? Gostaria de dar as boas-vindas a todos. Esse é o podcast Guia Cash. Vamos falar de supply chain, episódio 4, um único podcast dedicado ao supply chain de ponta a ponta. Eu serei seu host, Rodilson Silva, profissional de supply chain e empreendedor. O tema de hoje é Top 10 principais indicadores de desempenho da cadeia de suprimentos. Neste episódio, vou falar sobre indicadores SMART, pedido perfeito, Perfect Order, índice de atendimento ao pedido, Fill Rate, tempo de ciclo do dinheiro, Cash to Cash Cycle Time, dias de estoque, Days of Supply, tempo do ciclo do pedido do cliente, Customer Order Cycle Time, custo total de gerenciamento da cadeia de suprimentos como percentual de vendas, acuracidade da conta de frete, custo de frete por unidade, giro de estoque, dias de vendas pendentes e, por último, Guia Cash Coaching com o tema depressão. Sem mais, começamos! Para tomar decisões rápidas no ambiente em constante mudanças, precisamos de indicadores-chave inteligentes que economizam tempo, são fáceis de interpretar e, o que é mais importante, dá apoio à decisão ou até mesmo insights úteis. Eu fiz uma coleta nas métricas mais importantes da cadeia de suprimentos para você. A minha opinião sobre KPI é: não tenha muitos. Eu literalmente já vi KPIs do tamanho de uma lista telefônica e até mesmo KPIs circulados como uma revista mensal que ninguém lê. Nunca se esqueça o que o K representa, chave, ou seja, os mais importantes. Certifique-se de que eles estão de acordo com as suas metas e que eles apoiam diretamente esses objetivos. Muitas pessoas ficam realmente confusas sobre KPIs nas operações logísticas e cadeia de suprimentos. Quais usar? Quantos usar? Infelizmente, não é uma pergunta fácil. Primeiramente, você precisa ter em mente que eles precisam ser SMART, que é uma sigla em inglês que significa S, específico, M, mensurável, A, alcançável, R, relevante e T, temporal. Uma vez que esses objetivos estão quantificados e devidamente especificados, se torna mais fácil traduzir corretamente o que a sua organização precisa. 10 principais KPIs da cadeia de suprimentos. Primeiro KPI, pedido perfeito, Perfect Order. Mesmo que você não escolha nenhum outro KPI para a sua organização, o pedido perfeito deve ser considerado como essencial. Ao contrário da maioria dos outros KPIs, o pedido perfeito é, na verdade, uma composição de várias métricas importantes. Os resultados do pedido perfeito podem ajudá-lo a avaliar o desempenho da sua empresa e diagnosticar problemas que afetam o serviço, os custos e a eficácia geral da sua cadeia de suprimentos. Os principais componentes do KPI do pedido perfeito são os seguintes. Primeiro componente, entrega pontual, On Time Delivery, que é o famoso OTD. Normalmente, isso é determinado pelo cálculo percentual de pedidos que chegam dentro do prazo ao cliente. Segundo componente, entrega completa, in full. Esse KPI rastreia a porcentagem de pedidos de vendas completas, o que significa que o cliente recebe os itens corretos nas quantidades corretas. O terceiro componente, entrega sem danos, Damage Free Delivery, o DFD. Essa medida às vezes é incorporada na métrica do pedido perfeito, mas pode facilmente ser uma métrica independente. Quarto componente, documentação correta, Accurate Documentation, AD. Assim como os outros componentes de pedidos perfeitos, essa métrica geralmente registra um percentual dos pedidos de vendas que foram acompanhados por documentos precisos. Os documentos incluídos na métrica podem variar, mas geralmente inclui as famosas ASN, notificações antecipadas de remessa, etiquetas e nota fiscal. Cada uma das métricas de pedido perfeito fornece insights similares
em eficácia e eficiência dos serviços e dos custos de sua cadeia de suprimentos. E é por isso que o pedido perfeito ocupa a posição de destaque em nossos top 10 principais KPIs da cadeia de suprimentos. Calculando o pedido perfeito. Como exemplo de como o KPI do pedido perfeito pode ser interpretado, vamos analisar rapidamente esse indicador. Para chegar ao percentual de pedidos perfeito, é necessário considerar a porcentagem de pedidos entregues no prazo, a porcentagem de pedidos entregues completos, o percentual entregue sem danos e o percentual acompanhado de documentação corretas, e multiplicar-os todos juntos. Daí, multiplique o total por 100. Por exemplo, se o percentual de OTD for 98%, o percentual de IF, que é o INFU, é 93%, o percentual de pedidos sem danos for 99% e os pedidos com a documentação correta for 96%, o cálculo ficará assim: 0,98% de OTD vezes 0,93% de IF vezes 0,99% de documentação correta vezes 0,99% de pedidos sem danos, o que nos dá um total de 0,8661. Multiplique isso por 100, você obtém 86,61% como sua porcentagem de pedido perfeito. Agora, você pode notar que, dadas as 4 porcentagens de desempenho separadas, que parecem muito boas, o total final para o pedido perfeito parece um pouco decepcionante, mas essa é a natureza dessa medida. Um dos comentários que se ouve frequentemente é: como é difícil obter um percentual de pedidos perfeito alto. E isso é verdade. No entanto, é vital lembrar que o objetivo dos KPIs é impulsionar a melhoria e não ter medidas que parecem impressionantes. Em outras palavras, não se preocupe com a dificuldade de alcançar um índice de pedido perfeito de 90% ou mais. Defina um alvo realista maior do que o desempenho atual da sua organização e foque nisso. Se esse alvo deve ser de 80% para melhorar a pontuação atual de 75%, que assim seja. Segundo o KPI, Índice de Atendimento ao Pedido, Fill Rate. O Fill Rate ele é dividido em 3 métricas. Primeira, atendimento do pedido. Segundo, atendimento do pedido por linha. E terceiro, atendimento do pedido por unidade. Embora a taxa de Fill Rate também possa ser um dos componentes que compõem seu KPI de pedido perfeito, não é uma má ideia acompanhar o índice de atendimento como KPI separado, especialmente se o desempenho total não tiver uma tendência acima de 98%. Os KPIs de Fill Rate permitem que você analise um pouco mais de perto o desempenho total da sua organização. Por exemplo, o atendimento de pedido monitora o percentual de pedidos entregues com sucesso na primeira tentativa. O atendimento de pedido por linha monitora esse mesmo percentual de pedidos entregues com sucesso também na primeira tentativa. E o atendimento de pedido por unidade monitora esse percentual de itens entregues na primeira tentativa. Quer seja o pedido, quer seja por linha, quer seja por unidade, a ideia é medir esse percentual sempre na primeira tentativa. Sinta-se à vontade para escolher a melhor medida que se adapta à sua operação, ou use todos, se eles fizerem sentido para você. Mas lembre-se de que o objetivo é manter simples. Terceiro KPI, tempo de ciclo do dinheiro, Cash to Cash Cycle Time. Quando o KPI tem a palavra cash 2 vezes no título, você pode pensar que ele é um KPI puramente financeiro, mas na verdade, o tempo de ciclo do dinheiro também pode informá-lo sobre outros aspectos de saúde da sua cadeia de suprimentos. Se você puder ver o tempo de ciclo reduzindo, por exemplo, isso é uma boa indicação de que a sua operação está mais lean. Além disso, quanto menos tempo seu capital operacional ficar comprometido, maior será a lucratividade da sua empresa. O Cash to Cash também serve como um guia para o quão bem os ativos da empresa estão sendo utilizados. O Cash to Cash é calculado somando o número de dias em que o estoque está disponível, inventório on hand, mais o número de dias em média que os clientes têm para pagar seus pedidos, menos o número de dias que se leva para a sua organização pagar as suas compras. Por exemplo, se o KPI de inventório on hand, ou seja, a quantidade de dias em estoque for 40, o prazo médio em que os clientes têm para pagar for de 45 e o número médio de dias para você pagar as suas contas de circulação for 30, o cálculo será o seguinte: 40 dias de inventório on hand, mais 45 dias que os clientes têm para pagar, que é igual a 85, menos o número médio de dias para você pagar suas contas, que é 30, que nos dá um total de 55. O que significa que seu tempo de ciclo Cash to Cash é de 55 dias. Naturalmente, então, a sua meta para definir o ciclo Cash to Cash deve ser menor do que o seu ciclo atual, mas você deve tomar muito cuidado para não deixar o número de dias de estoque disponível muito baixo. Da mesma forma, se você tentar esticar demais o número de contas a pagar do dia, os fornecedores poderão ficar um pouco insatisfeitos. Quarto KPI, dias de estoque, Days of Supply. Esse KPI informa o número de dias que o seu estoque duraria sem o reabastecimento antes de esgotar. O cálculo exige que a quantidade de estoque disponível seja dividida pelo consumo médio diário do mesmo.
O objetivo desse KPI deve ser ver os dias de estoque caindo, mas não a ponto de sua cadeia de suprimentos se tornar vulnerável a picos de demanda ou atrasos de produção ou de um fornecedor. Quinto KPI, tempo de ciclo do pedido do cliente, Customer Order Cycle Time. O KPI do tempo de ciclo do pedido do cliente é útil para avaliar o atendimento ao cliente e a capacidade de resposta da cadeia de suprimentos. Ele mede o número de dias entre o recebimento de um pedido de compra e a conclusão da entrega do cliente. O tempo de ciclo do pedido do cliente também ajuda a diagnosticar problemas com o ciclo Cash-to-Cash Cycle Time, especialmente se o mesmo está aumentando ao longo do tempo. Se o Cash-to-Cash aumenta, mas o ciclo de pedido do cliente não, você sabe que precisa investigar outras áreas, como o lead time de entrega do fornecedor, tempo de faturamento, contas a pagar e também contas a receber. O sexto KPI, custo total do gerenciamento da cadeia de suprimentos como percentual de vendas. Se houvesse um prêmio por um KPI com um nome mais longo, esse certamente ganharia essa conquista. No entanto, apesar de seu nome longo, o custo total de gerenciamento da cadeia de suprimentos é um dos KPIs financeiros mais comuns usados pelas organizações. Algumas empresas preferem rastrear o custo absoluto da cadeia de suprimentos ou os custos de uma unidade de peso ou até mesmo de uma unidade vendida, como um estojo ou pallet. O uso desses KPIs alternativo do custo da cadeia de suprimentos é compreensível, mas para a medição primária, esse indicador servirá tão bem quanto qualquer outro. Sétimo KPI, acuracidade da conta de frete. Representa o percentual de contas de frete que estão livres de erros. É calculado levando em consideração as contas de fretes livres de erros dividido pelas contas de frete total multiplicado por 100. O acompanhamento e precisão desse tipo de cobrança é essencial para a lucratividade e a satisfação do cliente. Oitavo KPI, custo de frete por unidade. Geralmente medido como custo de frete por item, ou SKU. É calculado considerando o custo total do frete dividido pelo número de itens. A cadeia de suprimentos procura minimizar o custo do frete por unidade. Nono KPI, giro de estoque. É o número de vezes em que o estoque de uma empresa é atualizado por ano. É calculado levando em consideração o custo das mercadorias vendidas divididas pelo estoque médio. Indica quanto de estoque está parado. Um giro de estoque mais alto indica uma cadeia de suprimentos mais eficiente. O último KPI, dias de vendas pendentes. É uma medida que indica a rapidez com que a receita pode ser coletada dos clientes e é calculado levando em consideração os recebíveis da empresa dividido pelas vendas multiplicado pelos dias do período. Um valor com o número de dias baixo indica um negócio mais eficiente. Com base nesses indicadores apresentados, quantos deles fazem parte do seu painel multifuncional? Se houver um KPI para sua cadeia de suprimentos obrigatório, provavelmente é o pedido perfeito. Caso contrário, você pode escolher entre as top 10 métricas principais abordadas até aqui. A chave é manter as coisas simples e concentrar-se predominantemente em um painel multifuncional. Evidentemente, monitore outras métricas além das 10 principais. Na verdade, a maioria dos componentes da cadeia de suprimentos precisará de seus próprios KPIs como métricas para o armazém, pique, densidade, etc. No entanto, tente manter as métricas extras como diagnósticos secundários e mantenha seus KPIs de alto nível e multifuncionais à frente. Essa abordagem ajudará a salvá-lo da paralisia pela análise, o que permitirá que você mantenha um pulso constante nas medidas que importam, da mesma forma que os pilotos fazem ao verificar constantemente meia dúzia de instrumentos em suas telas multifuncionais. Ou seja, faça as escolhas certas e pilote corretamente as suas operações. GuiaCast Coaching. Tema: depressão. Eu quero que você saiba que não importa onde você está na vida, não importa o quão baixo você afundou, não importa quão sombria está a sua situação, este não é o fim. Este não é o fim de sua história. Este não é o capítulo final da sua vida. Eu sei que pode ser difícil agora, mas se você apenas segurar com força, fique comigo por um pouco mais de tempo. Você vai perceber que esse momento difícil vai passar e se você está comprometido em usá-lo, use-o para construir o seu caráter. Encontre um significado maior para a sua dor. Você vai descobrir que com o tempo você pode mudar a sua vida e ajudar outros passando pelos mesmos problemas. O mundo agora está no meio de uma crise de saúde mental. Estima-se que quase metade da população sofre de depressão em alguma fase ao longo da sua vida. E melhor do que se juntar a essa fila, é importante aprender por que caímos e em seguida como os podemos mudar. Porque acredite ou não, nós criamos nossos próprios sentimentos negativos e podemos também mudar as nossas vidas e nos tornarmos uma mudança positiva para os outros. A razão por qual todos ficam deprimidos sempre se resume aos pensamentos consistentes que pensamos e às crenças consistentes que mantemos. Deixe-me dizer novamente,
A razão por qual todos ficam deprimidos sempre se resume aos pensamentos consistentes que pensamos e às crenças consistentes que mantemos. O ponto aqui é que todos que estão deprimidos estão porque existe um fator externo que não se concretizou em sua vida. Eles perderam algo fora do seu controle ou não tem algo que está fora do seu controle. Na escola, somos ensinados a conseguir um emprego, mas ninguém nos ensina a viver um estado de felicidade. Ninguém nos ensina quão importante é nossos pensamentos conscientes e inconscientes. Nossa felicidade não vale mais do que um emprego? Sim, vale. E antes de dizer que a felicidade não paga minhas contas, a felicidade vai pagar as suas contas quando você perceber que você estará 10 vezes mais energizado, focado e positivo, tomando ações em sua vida. Quando você primeiro escolher se desenvolver como sua única prioridade. Você deve se valorizar o suficiente para ter tempo todos os dias para trabalhar em você, para se envolver em algo que irá garantir que você é uma influência positiva no mundo. Isso não significa que a vida de repente vai ser perfeita. Os mesmos desafios da vida vão aparecer, mas se sua mente é forte, se sua mente está em paz, a sua reação aos tempos difíceis vai ser muito diferente. Sua reação será: como posso fazer isso funcionar? E não porque isso está acontecendo comigo. Então, os outros vão olhar para você, não com pena, mas com esperança, porque sua força se tornará a esperança deles e a força deles. Realmente, você pode ser assim, tão poderoso, desde que você deixe de ser a vítima. Você pode deixar a dor para trás e focar em como vai reagir em seguida, como você vai reagir positivamente. Leia tudo que você puder ler para manter a sua mente de forma positiva. Tome medidas para garantir que você estará em uma posição melhor da próxima vez. Seja qual for a dor que você está sofrendo, como você pode certificar-se de que não vai desanimar novamente? Dê pequenos passos. E em breve você estará no topo da escada. Não desista. Você é digno. Você é mais digno do que pensa. Você merece experimentar como uma vida é excelente. Você deve isso ao mundo para ser essa mudança positiva em outras vidas e inspirar os outros que vão olhar para você e dizer: ele conseguiu, ela conseguiu e eu consigo também. Isso é tudo para o GuiaCast de hoje. Não se esqueça de deixar seus comentários por avaliar e rever o episódio, compartilhar com alguém que você conhece que possa se beneficiar do conteúdo. E caso necessite de mais detalhes, bastaria ir até o site guiacorporativo.com, que vou deixar disponível a transcrição desse episódio, com mais e mais sugestões para que te ajude a se tornar um expert do supply chain sem depressão. E por favor, não se esqueça de se inscrever no podcast GuiaCast para que receba as atualizações quando novos episódios forem lançados, juntamente com um comentário, se possível, no iTunes, Spotify, se você gostou do podcast e quer aprender mais. Envie um e-mail para guiacast@gmail.com se tiver outras ideias de tópicos, discordar de alguma coisa que eu disse ou apenas quiser dizer um oi. Você também pode deixar uma mensagem no Facebook, se é mais fácil, na comunidade GuiaCast, Logística e Supply Chain. Um GuiaCast abraço para todos, até a próxima, seja o seu melhor, invista no sucesso de outros e faça a sua viagem contar. Fui!